Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O intuito desse vídeo e dos próximos que virão é para que você, nós comecemos a semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai fazer mensagens de acordo com o livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que você goste, tá? E se você gostar, compartilha com quem você acha que precisa. Tá bom? Então, iniciemos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. A lei, que eles falam a lei de Deus, e não tem como destruir a lei de Deus, porque ela é imutável, eterna, ela não muda nunca. A lei de Deus é una, como o próprio Deus. E na verdade, o que muda é a nossa leitura, a nossa percepção, o nosso entendimento conforme nós vamos evoluindo. Então, conforme a gente vai compreendendo melhor as leis de Deus, aí sim altera a nossa maturidade, tá? Então, a lei de Deus, ela nos traz três revelações. A primeira revelação é Moisés. E ela trabalha com uma humanidade infantil. Então, se ela trabalha com uma humanidade infantil, a forma que se fala para essa humanidade tem que ser de forma mais clara, objetiva, para que a humanidade possa entender, tá? E aí, falando de Moisés, na lei mosaica são duas partes bem distintas: a lei de Deus, que é imutável, não varia, é invariável, e a lei civil e disciplinar. Essa é decretada por Moisés. E essa do que é decretada por Moisés, ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. E ela se modifica com o tempo. Essas leis Moisés decretou para poder conter um povo turbulento, um povo indisciplinado, cheio de preconceitos. E aí ele decretou essas leis. Lembra que foi com uma humanidade mais infantil? Então, diante disso tudo, para poder imprimir uma autoridade a essas leis que ele decretou, ele teve que atribuir um caráter divino para impor medo no povo. E essas leis, elas têm um caráter provisório, porque elas vão mudar de acordo com a evolução das pessoas, com a evolução do povo. E a partir do momento que você tem um entendimento melhor, então você pode falar de forma mais clara com as pessoas, com a humanidade. Aí, gente, é como assim, ó, hoje com as nossas crianças, a gente às vezes não usa o termo, o bicho papão, o homem do saco, para quê? Para imprimir um medo, para conter, para que não faça coisa errada. A gente acaba usando desses métodos. E naquela época, lógico, né, que de uma forma mais madura, né, não exatamente para a criança, mas ele criou essas leis para isso, para poder conter, porque era um povo que não tinha essa noção. Era um povo que de repente começou a fazer o que queria, da forma que queria, então teve que impor aquele medo, aquela autoridade divina ali para que houvesse, né, um respeito, um cuidado e não fazer o que quer. Tá bom? E aí a gente vai para a segunda revelação. A segunda revelação é Cristo. E essa revelação já trabalha com uma humanidade na idade da maioridade espiritual, tá? Então já avança um pouco na forma de passar, na explicação, já se podia falar de mais coisas que antes não podia, ser mais aberto, tá? Então, de acordo com a evolução do povo. E Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, dar o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, nessa lei, a gente já se depara com os princípios dos deveres para com Deus, dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo, né? Nós e Deus, nós e o próximo, que é a base da doutrina de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele já trouxe isso, né? Você vê que já tem um diferencial bem grande da primeira revelação para essa.
E Jesus vem ensinar aos homens que a verdadeira vida, a vida que a gente vive na terra, não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a que a gente vive no reino dos céus, né? Essa daqui é uma passagem. A que realmente importa é a do reino dos céus. Essa é o caminho que nos conduz a esse reino. E ele nos ensina os meios de conquistar esses meios, esse caminho de se reconciliar com Deus. Então, ele vem, nos ensina a esse relacionamento com Deus, com o próximo, a como fazer isso, a como se relacionar com Deus, com o próximo. Os seus ensinamentos são muito claros, muito objetivos, né? De como nos conectarmos, de como nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo. E aí Jesus, ele fala de tudo, mas não de forma tão implícita, porque as pessoas, elas ainda não têm consciência, elas não, a sua inteligência, digamos assim, o seu entendimento não alcança tudo. Tanto que ele fala muito por parábolas, porque as pessoas não têm ainda, não conseguem ainda compreender a fundo o que realmente quer dizer. Então ele usa muito de palavras. E como ele mesmo declarou, o germe da verdade ainda não podia ser compreendido. Então, por isso que ele falava muito por parábolas, dizia de tudo sem dizer muito claro, porque os humanos, a humanidade, nós, né, que a gente também estava lá, a gente não tinha ainda essa capacidade de compreensão. O espírito humano ainda precisava alcançar um grau de madureza para ter acesso a essas informações, a essas ideias mais claras. E isso só a ciência, né, que tem a capacidade de contribuir para o desenvolvimento dessas ideias. Então, a ciência que ia trazer essa clareza, que nos dá essa noção. E isso, você vê, são tudo fases. Então, a terceira fase, aí a gente vai para o espiritismo. A terceira revelação é o espiritismo. E aí ele já trabalha com uma maturidade espiritual maior, né? Que é a nossa maturidade, bom, nem todos, mas enfim, que a gente já tem acesso a essa informação, e o Espiritismo trouxe isso para a gente, né? Esse esclarecimento. O Espiritismo é a ciência, como disse no anterior, que é a ciência que traria novas ideias. Então, é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual, porque é tudo provado pela ciência, né? É espiritual, mas é científico. E com isso tirar o nosso véu de ignorância, da ignorância, mas não de uma forma sobrenatural, como tudo é um fenômeno espetacular, maravilhoso. Não, como uma força viva, como fonte de intensidade de fenômenos, que por mais que às vezes a gente não compreende e às vezes trata dessa forma de ficar maravilhado, não tem nada disso, sabe? É uma força viva, é uma intensidade de fenômenos. O Espiritismo é a chave com o qual tudo se explica de modo mais fácil, né? No Espiritismo a gente tem resposta para muitas perguntas que, se você olhar para outras doutrinas, para outras questões, você não tem essa resposta. E o Espiritismo vem para explicar tudo. Então, gente, o Espiritismo é uma bênção, é você poder caminhar sem o cabresto, sem o véu, sem aquela imposição do que o outro falou. O Espiritismo é uma fé raciocinada, a gente aprende a pensar com o Espiritismo. Isso é maravilhoso, do que você se manter como manada, como Maria vai com as outras. Não, peraí, eu tenho a consciência de perguntar, tanto que é muito importante você sempre questionar, né? O Espiritismo te traz isso, esse questionamento, sem você aceitar tudo com amém, amém. Não, traz esse questionamento, inclusive a orientação de nos questionarmos sempre. E
O Espiritismo é um fruto do ensino dado não pelos homens, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, e traz conhecimento para os homens desse mundo e o que os espera. Então, não somos nós os homens aqui que traz isso, não. São os espíritos que nos traz esse conhecimento todo, essa clareza toda. Gente, e é incrível quando você se depara com o espiritismo, a sua mente se abre, os seus horizontes se ampliam. É um leque muito grande, basta você querer. O espiritismo traz todo esse esclarecimento, toda essa informação que faz toda a diferença. Na minha vida, pelo menos, fez. Então, o Espiritismo ele não veio destruir a lei cristã, mas veio dar-lhe execução. Nada ensina o contrário, mas desenvolve, completa e explica de forma que todos possam entender. É muito claro, muito fácil o entendimento. Vem cumprir o que o Cristo anunciou e prepara a realização das coisas futuras. Gente, você vê que coisa mais linda? Então, quando você se depara com cada revelação, você observa o quê? Você observa que uma é preparação da outra. Tanto que, olha só, vem Cristo, vem cumprir, o Espiritismo vem cumprir o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, cada revelação é uma fase de preparação para a próxima. Você vê que coisa mais linda? E não podia ser diferente, né, gente? Porque o que Deus faz é tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. E as 3 revelações, como eu disse, né? Na verdade, é uma sequência da natureza. E elas vieram de acordo com o grau de adiantamento da humanidade. Cada fase é uma preparação para a próxima revelação. Então, você vê, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que de acordo com a capacidade de compreensão dos seus filhos, ele traz uma mensagem, ele traz uma revelação, ele traz uma lei. Na verdade, uma não desmerece a outra, uma não menospreza a outra, uma complementa a outra, são fases. Então, gente, vamos nos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer essa leitura, nos deparar com todo esse aprendizado que ele traz para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas esclarecidas, sem o véu da ignorância, sem o amém, que a gente possa trazer essa fé raciocinada dia a dia. Tá bom? Então essa foi a minha mensagem de hoje. Teremos vídeos semanais, tá? Toda segunda-feira. Que essa segunda-feira seja abençoada, que essa mensagem possa trazer muitas bênçãos, muita esperança no seu coração para continuar essa semana cheio de energia, de Deus, de luz, tá bom? Tudo de bom para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, a você, a sua família, seu trabalho, muita luz, tá bom? Um beijo no seu coração e beijos de luz.